E aí, turma, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto de fatoração de polinômios. Lembrando que na aula passada nós estudamos a fatoração de polinômios por fator em evidência. A gente botava um termo em evidência do nosso polinômio, tá? Lembrando que nesse tipo específico de fator em evidência, nós encontrávamos o quê? Encontrávamos um termo comum em toda a expressão aqui, em todo o polinômio. Ele sempre tinha um termo em comum. Só que nem todas as vezes, turma, a gente vai lidar com expressões desse tipo. Algumas expressões, elas não vão ter um termo em comum em cada um de seus membros, como esse exemplo aqui. Então, o nosso próximo assunto, ele vai abordar justamente o que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma situação como essa daqui, onde vocês podem ver, ó, primeiro termo 2x, segundo termo 2a, terceiro termo xy, quarto termo ay. Por exemplo, a gente não vai ter um termo comum em cada membro. Olha aqui, aqui a gente não tem y, aqui a gente não tem a, aqui a gente não tem x, tá? Aqui a gente não tem y, aqui nós não temos o número 2, aqui nós não temos a letra A, aqui nós não temos nem 2 e nem x. Então, assim, nesses quatro membros que essa expressão, que esse polinômio nos mostra, nem todos eles vão ter um termo em comum. E aí, professor, a gente não consegue fazer a fatoração de polinômio nesses casos? Não é bem assim. A gente vai conhecer agora, pessoas, esse tipo de fatoração chamado agrupamento. Como o próprio nome já diz, ele vai fazer o quê? Ele vai agrupar os termos que possuem membros semelhantes, tá? Ele vai agrupá-los. Então, tipo assim, agrupá-los a gente vai, ou em outras palavras, vai colocar eles juntos, beleza? Então, vamos observar aqui. Nós temos, deixa eu colocar aqui para vocês, de azul, tá? 2x. Vamos ver, onde é que a gente tem 2 aqui? A gente tem 2 aqui. Beleza. E aqui a gente tem 2 e 2, tá? E aqui a gente tem o quê? Y e Y. Vocês conseguem observar dessa forma? Ah, professor, mas também aqui, ó, a gente poderia agrupar assim, ó. Tem um 2x aqui e tem o xy aqui. Só que, e aqui eu tenho 2a aqui e eu tenho ay aqui. Vocês podem fazer de uma forma que vocês bem entenderem. Só que a única regra é que tenha pelo menos um termo igual. Pelo menos um termo igual. Então, vamos fazer aqui? Vamos pegar primeiro essa parte aqui da expressão, que fica mais fácil, tá? Qual é o termo semelhante aqui? Acertou quem respondeu 2. 2 aqui é o termo semelhante. Então, vou fazer como fazia lá no fator em evidência. Vou colocar o 2 vezes, aí vamos dividir. Vou colocar aqui a parte 2x, pessoas, que é o primeiro termo, dividido pelo fator em evidência. Cancelou 2 com 2, sobrou o quê? X. Então, sobrou x aqui. Beleza. Então, vamos pegar a outra parte. 2a, que é o segundo membro, dividido por 2, que é o fator em evidência. Cancela esse com esse e sobra a. E é o maisinho aqui, ó, mais a. Beleza. Então, ó, a gente agrupou com um termo semelhante, ó, no caso, o que a gente identificou de semelhante foi o número 2, e colocou em evidência. Vocês estão percebendo que mesmo na fatoração do tipo agrupamento, a gente tem que saber alguma coisa do fator em evidência? Realmente, a gente tem que saber. Por isso que a gente aprendeu primeiro o fator em evidência. Então, vamos começar. Vamos continuar, na verdade. Mas, aí aqui, agora essa segunda parte aqui. Vamos lá. Qual é o termo em comum desse terceiro e quarto membro? Acertou quem disse y. Y é um termo comum, porque eu encontro y tanto aqui quanto aqui. Beleza, então. Agora vamos lá, vamos fazer as divisões. xy, que é o terceiro membro, dividido por y. xy dividido por y. Olha lá, cancelo esse com esse, me sobra x. Beleza, sobrou x aqui. Mais ay, que é o quarto membro, dividido por y, que é o fator em evidência. Cancelo y com y, me sobra a. Então, olha lá, eu tenho x mais a. Beleza? Acabou aí, professor? Ainda não. Primeira coisa que a gente observou
Foi, a gente colocou, agrupou em pequenos conjuntos que tenham um membro em evidência, no caso aqui foi 2 e aqui foi y, e nós arrumamos. Aí ele ficou bem parecido com aquele fator em evidência, só que dessa vez com o grupo 1 e depois com o grupo 2. Beleza? E aí, acaba por aí? Não, vamos lá. Vamos ver se vocês estão espertos mesmo. Olha aí, a gente tem agora esses dois membros aqui, esse e esse. Beleza, professor? Vocês estão notando que existe um fator em evidência, um fator comum, na verdade, tanto nesse membro quanto nesse? Será que vocês conseguem identificar? Vamos lá. Acertou quem disse que o fator em comum é esse aqui, ó, x mais a. X mais a. Por quê, professor? Porque a gente encontra x mais a tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Mas, professor, esse x mais a não tem mais de um elemento? Pessoas, aqui ele conta como se fosse só um elemento, porque ele está dentro do parêntese. Beleza? Ele está dentro do parêntese, então ele vai ser um elemento. Então, vamos fazer conforme a gente fez nessa linha aqui. A gente vai colocar em evidência o fator comum. Vamos lá, o fator comum aqui qual é? É o x mais a. Tá? Vou até colocar assim, entre parênteses, vezes, abre parênteses. Vamos ver o que sobra. Vamos lá. O primeiro membro aqui, 2 vezes x mais a, dividido pelo fator em evidência, x mais a. Ok. O que eu faço aqui? Cancelo x mais a com x mais a, sobra 2. Então, coloquei o 2 aqui. Mais, vamos lá. Agora, y, o segundo membro, né? Yx mais a sobre o fator em evidência, x mais a. Cancelo x mais a com x mais a, me sobra y. Olha lá, então eu tenho 2y. Então, beleza. Olha o que me sobrou, pessoas. Vou apagar aqui, tá? Apagando, olha o que me sobrou, essa expressãozinha aqui. Então, eu consegui fatorar essa expressão original através do agrupamento. Essa é a técnica que a gente está aprendendo. O que consiste o agrupamento? Você separa em pequenos grupos que tenham pelo menos um termo em comum, tá? E depois você desmembra-os e ele vai gerar também outros membros que têm fatores em comum. Aí você tira de novo o fator em evidência e simplifica ele. Olha lá. Pessoas, vocês acreditam que dessa parte aqui, dessa expressão que foi originada, eu consigo voltar para a nossa primeira expressão? Vocês acham que eu consigo? Eu consigo sim. Vamos lá. Através da propriedade distributiva da multiplicação. Multiplico o primeiro termo pelo primeiro termo da segunda expressão e o primeiro termo pelo segundo termo da expressão. Então vamos lá. Pessoas, x vezes 2, 2x. X vezes y, xy. Vamos lá. Primeiro, o segundo termo com o primeiro termo aqui. 2 vezes a, 2a. A vezes y, ay. Beleza. Vamos ver se eu fiz certo? Olha lá. 2x mais 2a, meu 2a está aqui, mais xy mais ay. Olha lá, eu consegui voltar ao termo original. Se eu conseguir fazer esse processo, é como se fosse a prova real da minha operação. Então, quer dizer que esse meu resultado aqui está correto. Então, eu consegui fazer a fatoração desse polinômio aqui por agrupamento de forma correta. Professor, eu preciso fazer essa prova real? Não, não é obrigatório, mas é aconselhável porque se você consegue chegar na expressão original, com certeza a tua expressão está certa. Nem eu posso dizer que está errado. Beleza? Então, assim, é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Agora a gente vai dar mais 2 exercícios resolvidos para a gente dar continuidade à nossa aula. Vamos lá, turma! Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, assim, deixa eu falar para vocês. Nós vimos o nosso primeiro exemplo de fatoração por polinômio do tipo da técnica agrupamento, beleza? Nós fizemos, então, assim, nós verificamos que a única diferença que tem em relação àquela do fator em evidência é que, nesse último, nós não vamos ter um elemento em comum com todos os membros do polinômio. Não. Como o próprio nome já diz, a gente vai ter que agrupá-los em grupos menores para a gente poder, então, fazer a nossa questão, tá?
Então, geralmente nas questões, elas não vêm discriminando qual é o tipo de fatoração que você vai ter que usar, tá? Geralmente não vem. Considerando que a gente começou a ver isso agora, a fatoração de polinômio, nas nossas questões vai estar lá mencionando no comando da questão, vai dizer fatore os polinômios pela técnica fator e evidência, pela técnica agrupamento, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, eu vou colocar isso daí, tá bom? Então vamos lá, continuando nossos exemplos, na página 90, o livro nos traz esse termo aqui, ó, esse polinômio aqui. Polinômio por quê? Porque tem 1, 2, 3, 4, tem 4 elementos. Então vamos lá, esse polinômio aqui. A gente vai verificar que, nesse caso aqui, mais uma vez a gente não tem um fator comum em todos os membros. Por exemplo, aqui 3. Aqui tem até o 3, só que aqui, no terceiro e quarto membro, não tem 3. X. No X já não tem no segundo e não tem no quarto. Então, beleza, não dá para agrupar todo mundo junto. E vamos lá, desse segundo membro. O Y só tem no quarto membro, segundo e quarto. O M só tem no terceiro e quarto. Um X tem no primeiro e no terceiro, tá? E o Y no segundo e no quarto. Então, como vocês viram, não dá para a gente agrupar, pegar todos os elementos e ter um fator comum, beleza? A gente vai usar novamente a técnica do agrupamento. Então, beleza. Vamos lá, pessoas. O que a gente pode fazer aqui? Ó, se a gente notou bem, ó, aqui a gente vai ter um termo em comum e aqui também a gente vai ter um termo em comum. Então, vamos pegar esse polinômio grandão aqui e a gente divide em 2 agrupamentos, tá? Em 2 subgrupos, tá? Que a gente vai encontrar um termo comum. Você tem 3x e 3y. Qual é o termo que se repete tanto no primeiro quanto no segundo membro? Beleza, tranquilo. É o 3. É o 3 aqui. Então, vou colocar o 3 em evidência. 3. Ok. É só o 3? É só o 3, né? Então, vamos lá. Pessoas, dividindo o primeiro membro pelo termo em evidência. Vamos lá. 3x dividido por 3. Quanto é que é aqui? Cancelo isso com isso, sobra o x. Beleza? Sobrou o x. Ok, pessoas. Segundo membro dividido pelo fator em evidência. Isso aqui é igual, corto 3 com 3, sobrou o y. Mais y, no caso. Beleza, olha lá. Já tenho o meu primeiro subgrupo. Vamos continuar, maisinho aqui. Qual é o fator em evidência desse subgrupo aqui, pessoas? É o M, né? O M se repete tanto no terceiro quanto no quarto membro. Ótimo, então vou colocá-lo em evidência, só é o M, né? Beleza, aí vamos lá. Terceiro membro, perdão, dividido por fator em evidência. Corto M com M, dá X. Olha lá, X. Mais quarto membro dividido por fator em evidência. Corto M com M, deu Y. Então, mais Y. Perfeito. Então, ok, eu já tenho o meu subgrupo aí delimitado. Vou apagar essas continhas aqui que eu fiz. Pessoas, assim, deixa eu falar para vocês. Vocês não precisam fazer essas continhas que eu estou fazendo aqui agora, assim, nessa parte aqui que eu estou mostrando, tá? Vocês podem fazer de cabeça. É claro que se você não souber, não tem problema. Faça a continha no cantinho aí do seu caderno, não tem problema. É até melhor vocês acostumarem fazendo a conta, né? Mas tem alguns alunos que já fazem de cabeça, então, beleza. Só não é fazer errado, tá? Só não pode fazer assim. Errado não pode. Ok, pessoas, então vamos lá, vamos ver. Ó, nós temos esses membros aqui. Será que já terminou o problema? Vamos ver se ainda tem mais algum fator em evidência. Então, como foi naquele nosso exemplo anterior, a gente descobre ainda ó, que esse fator aqui ó, continua em evidência. Olha lá, XY tem um no primeiro termo e tem o XY também no segundo termo. Então, vamos colocá-los em evidência, né? X mais Y. Beleza, vou colocar entre parênteses para ficar igualzinho a eles aqui. E vamos ver o que sobrou. Pessoas, vou colocar aqui em cima, tá? Primeiro termo, 3 vezes x mais y, sobre fator em evidência, x mais y. Beleza, pessoas, o que eu faço aqui? Cancelo esse com esse e me sobra 3. Então, ok, vou colocar aqui 3. Beleza? Vou colocar o sinalzinho de mais, daqui que eu peguei. Vamos fazer agora o segundo membro. mx mais y sobre fator em evidência, x mais y. Mais uma vez, cancelo x mais y com x mais y, me sobrou m. E aqui vai dar m. Então, beleza, olha a minha resposta. Eu tenho que a minha fatoração desse polinômio aqui, usando a técnica agrupamento, resultou nessa
nesse polinômio aqui. Beleza? Tranquilo. Será que tá certo? Meu, eu posso fazer a prova real, pessoas. Não tem problema. Vamos fazer rapidão aqui? Vamos lá. X vezes 3, 3x. X vezes m, mais xm. Y vezes 3, mais 3x. Perdão, mais 3y, né? Y vezes m, mais my. Beleza, vamos ver se está certo? 3x com 3x bateu, 3y com 3y bateu, mx com xm. Aí vai naquela técnica, pessoal. Xm é igual a mx, né? Vocês lembram disso? Por quê, professor? Porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. É a mesma coisa que eu pegar 3 vezes 4, que é igual a 4 vezes 3. Tanto faz como tanto fez, vai dar 12. Tá? A mesma aplicação a gente também pode atribuir para as letras. E aqui, my com my. Beleza, pessoas, olha aqui, eu consegui chegar na nossa expressão original. Então quer dizer que a nossa questão está super certa. Ótimo. Professor, preciso fazer isso na hora da prova? Pessoas, não precisa, mas tipo, se vocês quiserem, vocês podem fazer, que é para garantir que vocês fizeram certo. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o exemplo de número 2. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Tá, vamos pegar aqui. Opa, deixa eu só pegar aqui, que é um 5, tá? Vamos lá, mais uma vez. A gente vai pegar e dividi-los em membros. Por quê, professor? Porque a gente não tem um membro em comum, não tem um elemento em comum no polinômio, em todo o polinômio. Não temos. Aí nós temos que dividir em grupos menores, colocar o fator em evidência, aí sim a gente fatorar. Beleza? Então vamos lá. No primeiro termo, no primeiro e segundo termo aqui, eu consegui qual termo em comum? Aparece 5 no primeiro e 5 no segundo. Então já sei que o meu fator comum aqui é o 5, meu fator em evidência. Então beleza. Vamos lá, vamos ver. Pego o primeiro termo, divido pelo fator em evidência. 5x dividido por 5, cancelo 5 com 5, sobra x. X aqui. Beleza, então. Vamos lá. Segundo membro dividido por fator em evidência, 5 dividido por 5 é 1. Então, só pegar o mais 1 daqui, mais 1. Pessoas, não sei se vocês notaram, mas todas as expressões que nós estamos fazendo, elas só são com sinal positivo. Mas isso não quer dizer que alguma expressão possa ser atribuído valor negativo. Se for o caso, você só tem que tomar cuidado no jogo de sinais. Soma na subtração, na multiplicação, na divisão, tá? Tomem cuidado. Mas por enquanto está tudo positivo. Então vamos lá, continuando. Mais, esse maisinho aqui só desceu. Aí eu tenho isso aqui, x ao quadrado, y ao quadrado, mais xy ao quadrado. Beleza. Qual é o termo que se repete tanto aqui quanto aqui? Se vocês notaram, vocês podem falar assim, professor, eu acho que é o x. Bom, tá certo. O x se repete aqui e o x se repete aqui. Só que, por exemplo, a gente tem x ao quadrado e x. A gente sempre vai pegar o menor valor, tá? Porque você consegue tirar x de x ao quadrado. Você consegue tirar. Agora, você não consegue tirar x ao quadrado de x. Não dá. É sempre o menor valor que você vai colocar em evidência. O menor valor comum. Então, vamos lá. Peguei o x. Professor, mas é só o x? Não, olha aqui. Eu também tenho o y. O y também, tá? Tanto na primeira quanto na segunda parte. Deixa eu só verificar se é y ao quadrado aqui na questão, pessoas. É realmente, é y ao quadrado. Então vamos lá. Eu tenho também o y ao quadrado, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo, tá? Então o que eu peguei? Olha o fator em evidência. Xy ao quadrado, tá? Xy ao quadrado. Beleza? Foi esse fator em evidência, esse fator comum que eu peguei nesses dois termos. Vezes. Agora vamos lá. Primeiro termo, x ao quadrado, y ao quadrado, dividido pelo fator em evidência. Vamos lá. Dividido por fator em evidência. Professor, está ficando difícil. Não, não está ficando. É só você verificar o que está igual. Aqui, y ao quadrado, y ao quadrado cancela. O x com o quadrado aqui cancela. Então só me resta x. Por que o senhor cancelou aqui, professor? Porque x ao quadrado sobre x, pessoas, é a mesma coisa do que x vezes x sobre x. Cancela 1 com 1, aí dá x. Ou então assim, se você quiser fazer por regras de potenciação, divisão de potência de base igual. Repete a base e subtrai os expoentes.
2 menos 1 é igual a x sobre 1 elevado a 1. Isso é igual a x. Tá vendo? 3 formas de fazer essa conta. Beleza? Então vamos lá. Escolha só uma delas, tá? Aí aqui sobrou x. Aí vamos pegar o segundo termo, que é xy ao quadrado dividido pelo fator em evidência, xy ao quadrado. Olha lá, estou dividindo uma coisa pela mesma coisa. Então, toda vez que eu divido uma coisa pela mesma coisa, é 1 o resultado. Beleza. Então, eu vou botar o maisinho aqui que veio daqui, mais 1. Ok? Perfeito. Vamos apagar aqui essas contas que a gente fez. E aí, a gente se depara com essa partezinha aí, pessoas. Será que terminou a nossa conta? Será que acaba aqui? Vocês não notaram mais uma coisa? A gente está bem aqui, ó. Como foi da primeira. Então, o que dá pra gente fazer ainda aqui, ó? Dá para pegar esses dois novos membros. Aí você tem alguma coisa em comum entre eles? Tem sim de novo. É o x mais 1. E aqui é o x mais 1 também, tá? Só para colocar aqui em cima para não ficar muito no fundo da tela. Então, vamos lá. Colocando em evidência x mais 1. X mais 1. Coloquei em evidência. Vamos ver o que sobra no primeiro termo. No primeiro termo eu tenho 5x mais 1 dividido, 5x mais 1, tá? Dividido pelo esse fator em evidência, x mais 1. Então, cancelo esse com esse e sobrou 5. Então, 5. Beleza? Segundo termo, eu tenho xy ao quadrado vezes x mais 1 sobre x mais 1. Cancelo x mais 1 com x mais 1 e sobrou o quê? Xy ao quadrado. Então, é mais xy ao quadrado. Beleza? Então, olha aí, pessoas. Eu tenho como minha resposta final, a minha forma fatorada desse polinômio do exemplo 2, esse daqui que a gente acabou de achar. Beleza? Tá? Sem complicação. Por enquanto, só exemplos simples, tá? Será que está certo? Será que esse resultado realmente nosso está certo? Vamos fazer a prova real, sem problema. Vamos lá. X vezes 5 dá 5x. X vezes x y ao quadrado dá x ao quadrado y ao quadrado. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes x mais y ao quadrado dá x mais y ao quadrado. Vamos ver se a gente tem o nosso termo original. 5x, 5x. 5, 5. X ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, xy ao quadrado, xy ao quadrado. Realmente, nós temos o nosso termo original. Então, vamos lá. Resumindo, primeira coisa, a gente verifica que não dá para ter um termo comum com todos os membros desse polinômio. Segunda, a gente divide em subgrupos, agrupa-os em grupos menores, tá? Eu dividi em 2 grupos aqui. Pega o fator em evidência de cada grupo, tá? E vê o que sobra. Depois você vai verificar que na maioria dos casos, depois que você faz o primeiro agrupamento, você ainda consegue tirar mais um fator em evidência. Aí no caso você só vê o que sobra. Beleza. E é esse o nosso resultado. Assim que a gente fez no exemplo 1 e assim que a gente fez no exemplo 2. Beleza? Não é difícil, é prática, tá? Agora a gente vai fazer alguns exercícios para então verificar se a gente está bom mesmo. Beleza, pessoas? Vamos lá. Apenas uma pequena retificação, tá? No final do vídeo anterior, eu falei que nós iríamos começar a fazer exercícios, tá? Sobre a fatoração de polinômios na técnica agrupamento. Só que é o seguinte, vamos abordar mais esse daqui, esse trinômio do quadrado perfeito, porque nós já vimos isso. Então vai ficar mais simples e até a gente vai poder, quando formos resolver os exercícios, a gente faz de uma forma direta. Beleza? Então vamos ver mais alguns tipos de fatoração de polinômio. Só recapitulando, nós já fizemos o fator em evidência, nós já fizemos usando o agrupamento e agora a gente vai usar o trinômio do quadrado perfeito. Mas professor, trinômio do quadrado perfeito, eu já ouvi esse assunto em algum lugar. Sim, não foi tão distante assim. Quando a gente começou a ver produtos notáveis, a gente começou, se vocês verificaram aqui, observaram com cuidado, a gente verificou o quê? Esse termo aqui. Esse termo o que é, pessoas? É o quadrado da soma de 2 termos. O quadrado da soma de 2 termos. Então, nós vimos lá que desenvolvendo esse quadrado da soma de 2 termos,
ele é igual ao quadrado do primeiro termo, tá? Só recapitulando, pessoas, deixa eu colocar aqui de azul. Esse aqui é o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo, tá? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Beleza, a gente descobriu isso usando a fórmula e tudo mais, tá? Mas eu até falei para vocês que dá para fazer isso daqui sem usar a fórmula, tá? Como é que a gente faz? Vamos lá, vou colocar aqui uma setinha puxando para você. Eu sei que a mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. Eu sei disso. Então, se eu desenvolver isso daqui é a ao quadrado mais a vezes b, ab, mais b vezes a, ab, mais b vezes b, b ao quadrado. Então, eu sei que isso daqui é a ao quadrado mais 2ab, olha aí, ó, 2ab, mais b ao quadrado. Deixa eu só ajeitar aqui. Mais b ao quadrado. Eu sei disso. Olha lá, eu consigo desenvolver essa forma, ou esse termo aqui, esse trinômio, tanto pela fórmula direta ou desenvolvendo pela propriedade distributiva da multiplicação. Beleza. A mesma coisa eu consigo fazer com o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença. Se vocês perceberam, a única diferença entre o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos é justamente esse sinal do meio. Aqui no quadrado da soma, obviamente, é mais, e no quadrado da diferença, obviamente, é menos. Então, desenvolvendo pela fórmula o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? E isso aqui formou um trinômio do quadrado perfeito. Beleza? Posso desenvolver pela mesma técnica. Ah, professor, esqueci a fórmula. E agora? Você pode ver que a menos b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. Aqui você faz a distributiva. Aqui vai dar a ao quadrado menos ab menos ab mais, na verdade aqui, mais b ao quadrado, menos b ao quadrado, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Mais menos b ao quadrado. E você vai ter o quê? Isso aqui é a ao quadrado, isso aqui você soma, tá? Menos 2ab mais b ao quadrado é menos b ao quadrado é igual a mais b ao quadrado, tá? Beleza? Porque você faz o jogo de sinal aqui. Aí, beleza, você observou que também eu consegui obter o quadrado da diferença de dois termos. Olha lá, isso aqui é igual a isso daqui, e isso daqui é igual a isso daqui. Professor, tudo isso eu já entendi. Eu só não entendi por que o senhor está mostrando isso de novo. Pessoas, é porque é o seguinte, a expressão, o polinômio que tem que ser fatorado, às vezes ele vem com essa roupagem aqui. Ele vem com essa característica aqui. Aí, a questão pede para você, pessoas, fatora esse polinômio aí. Aí, às vezes, a pessoa vai ficar perdida, porque ela pensa na fatoração por fator em evidência, ela pensa na fatoração por agrupamento, e ela vai ver, caramba, qual é aqui não tem um fator comum para os três termos. Realmente, não tem. Aqui, se eu for dividir por agrupamento, eu vou agrupar dois termos e vai sobrar um, não vai dar certo. Então, você vai ter que observar que quando é trinômio, às vezes ele se encaixa nessa forma do quadrado perfeito. Ou nessa daqui, ou nessa daqui. Tá? Numa dessas duas opções. E quando o problema ele tiver essa característica, você já vai saber que a forma fatorada desses daqui é justamente o quadrado perfeito. Só vou apagar aqui para não ficar poluída a imagem. Então, eu sei que a forma fatorada de a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é o quê? A mais b ao quadrado, que é justamente o meu quadrado perfeito. E a forma fatorada de a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é o quê? A menos b ao quadrado. Então, daqui do trinômio, eu vou voltar para o binômio. Daqui desse polinômio, eu vou fatorar e vou transformar num binômio. Essa é o nosso trinômio do quadrado perfeito. Beleza? Então, como é que a gente faz isso, professor? A grande questão é como é que a gente sai do trinômio e volta aqui para o binômio. Tem algumas técnicas. Por exemplo, qual é a técnica? Você vai primeiro, vamos lá,
Deixa eu só apagar aqui para a gente voltar. Vamos supor que a gente não saiba. Que a gente não saiba isso daqui. Aí ele dá, pessoas, achem aqui a forma fatorada desse polinômio aí. Primeira coisa que você vai ter que ver. Bom, isso aqui é um trinômio. 3 termos. Não tenho como fazer por fator em evidência. Não tenho como fazer por agrupamento. Beleza, o que eu vou ver? Vou verificar se é um quadrado perfeito. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tiro a raiz do meu primeiro termo. Raiz do meu primeiro termo. Qual é a raiz de A ao quadrado? Raiz de A ao quadrado, você cancela o quadrado com a raiz, vai dar A. Qual é a raiz de B ao quadrado? Você cancela o quadrado com o quadrado e vai dar B. Poxa, beleza. Então, eu vou pegar primeiro termo mais segundo termo ao quadrado. Consegui sair do trinômio do quadrado perfeito e voltar para o meu binômio. Porque isso também é o binômio do quadrado perfeito. Nada mais é do que a soma do quadrado de 2 termos. Beleza? Simples assim. E aqui eu vou fazer também. Vamos lá. Quanto é que é a raiz de A ao quadrado? Já tirei aqui. É A. Quanto é que é a raiz de B ao quadrado? Também já tirei aqui. É B. Você só vai ter que verificar também esse sinalzinho aqui, pessoas. Esse sinal aqui é o que vai ser o delimitador de se vai ser um quadrado, a soma do quadrado perfeito ou a diferença do quadrado perfeito. Se aqui for positivo, soma do quadrado perfeito. Se aqui for negativo, diferença do quadrado perfeito. Primeiro termo, raiz do primeiro termo, raiz do segundo termo ao quadrado. Beleza? Daqui eu voltei para cá. E é basicamente isso que os exercícios eles vão cobrar de vocês. Então aqui do lado direito, do meu lado direito, tem 1, 2, 3, 4 exercícios que vai treinar a gente justamente com essas continhas aí. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue fazer. Primeiro aqui, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Primeira coisa, cara, será que eu consigo fazer por fator em evidência? Não. Será que eu consigo fazer por agrupamento? Não. Beleza, notei que isso é um trinômio, tem 3 termos. 1, 2, 3. Beleza, vamos tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Beleza, raiz quadrada do primeiro dá x, raiz quadrada do segundo dá y. Qual é o sinal que tenho aqui? Positivo. Então, eu tenho certeza, pessoas, que isso aqui é, a forma fatorada é x mais y ao quadrado. Quer ver? Vamos lá. Vamos fazer esse quadrado perfeito aqui. Vamos lá. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Olha aí. Não é o mesmo? É o mesmo. Então, com certeza, essa é a minha resposta. Essa é a forma fatorada desse meu trinômio do quadrado perfeito. Tranquilo? Não? Então, vamos fazer mais um. Pessoas, segunda, mesma coisa. Eu consigo fazer por fator em evidência? Não. Só lembrando, isso aqui é um B, tá? Eu consigo fazer por agrupamento? Não, porque sempre vai sobrar um, vai ficar sozinho. Então, não dá para fazer por agrupamento. Então, vamos tentar por trinômio do quadrado. Trinômio do quadrado perfeito. Vamos lá. Tirando a raiz do primeiro termo. Pessoas, quanto é que é a raiz de 9? 3. Quanto é que é a raiz de A ao quadrado? A. Professor, você pode fazer primeiro um termo depois do termo? Sem problema nenhum. Eu posso fazer o primeiro elemento do termo e o segundo elemento do termo. Por quê? Porque é multiplicação, pessoas. A gente pode tirar a raiz assim. Uma parte aqui, outra parte ali. Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Tirando a raiz do segundo termo. Raiz de 16 é 4. Raiz de B ao quadrado é B. Então, beleza. Pessoas, eu tenho o quê? 3A, alguma coisa, 4B ao quadrado. Tá? Eu sei isso. De onde eu vou tirar o sinalzinho aqui? Desse aqui. Então, 3A menos 4B ao quadrado é o quadrado da diferença de 2 termos. Professor, será que se eu fizer a fórmula do quadrado da diferença vai chegar nesse valor aqui? Com certeza. Vamos lá. Quadrado do primeiro. Quanto é que é o quadrado do primeiro? Quadrado de 3A. É 9A ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Eu já fiz direto, né? 16b ao quadrado. Então, vamos lá. Pessoas, quanto é que é 2 vezes 3 vezes 4? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4, 24. 24ab. Olha aí, 9a ao quadrado menos 24ab mais 16b ao quadrado.
Beleza, consegui de novo. Então, tenho certeza que essa é a resposta. Pessoas, professor, precisa fazer essa prova real sempre? Não. Mas é só interessante que você faça para garantir que sua conta está certa, tá? O que eu vou pedir na prova é só que vocês cheguem até aqui. Beleza? Até aqui tá de boa. Terceiro exemplo, vamos lá. Não dá para fazer por fatoria em evidência, não dá para fazer por agrupamento. Vamos tirar a raiz aqui. Raiz do primeiro termo é x, raiz do segundo termo é 4. Então, eu vou ter algum x, alguma coisa, 4 ao quadrado. Sinalzinho que vem aqui, mais. Beleza? X mais 4 ao quadrado. Essa é a minha forma fatorada. E a última aqui, vamos lá. Primeiro, vou tirar a raiz do primeiro termo, aqui é 2a. Raiz de 4 é 2. Raiz de a ao quadrado, a. Raiz do segundo termo, raiz de 9 é 3. Raiz de b ao quadrado, b. Então, vamos lá, o que eu botei aqui? 2a alguma coisa, 3b ao quadrado. Então, o sinalzinho vem daqui. 2a menos 3b ao quadrado. Essa aqui é a minha forma fatorada. Então, pessoas, percebam que tem alguns exemplos que eles vão vir em forma de trinômio e você vai tentar tirar a raiz quadrada do primeiro, raiz à quadrada do segundo e colocar o sinalzinho aqui desse termo aqui para acompanhá-los. E ele vai ser a soma do quadrado de dois termos ou então a diferença do quadrado de dois termos. Ou seja, você vai sair de um trinômio e vai voltar para o binômio. É possível que seja feito isso? É sim, só basta ficar atento ao comando da questão. Beleza? Até a próxima aula. Então, alunos, vamos lá. Finalmente, nosso último tipo de fatoração de polinômio. Lembrando, nós já vimos o do fatoria em evidência, o do agrupamento, do trinômio do quadrado perfeito e realmente agora só falta do produto da soma pela diferença, tá? De dois termos, tá? Deixa eu colocar aqui que isso aqui é de dois termos, tá? E se você lembrou, isso a gente também já viu em produtos notáveis, quando a gente terminou de falar sobre o quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos. O outro assunto foi o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a gente sai de um binômio, aí no caso nós formamos um outro binômio, tá? No caso dessa daqui, do produto da soma pela diferença, beleza? Então, a gente tem essa roupagem aqui, ó, como a gente já estudou em produtos notáveis. A mais B vezes A menos B. O que a gente faz aqui? Só lembrando, a gente vai fazer aplicar a propriedade distributiva, tá? Sem problema nenhum. Então, vamos lá, aqui vai ficar A vezes A ao quadrado, A vezes menos B é menos AB, B vezes A é mais AB, mais B vezes menos A é menos B ao quadrado. Então, olha, aqui a gente cancela esse com esse, e aqui a gente tem A ao quadrado menos B ao quadrado. Olha aí, é isso aqui que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dizer que A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. É isso aqui que a gente vai ter. Isso a gente viu lá nos produtos notáveis. Tá? A gente viu isso daí. Tá? Só estou desenvolvendo para vocês relembrarem. Então, o que vocês observaram aqui? Que quando a gente precisa fatorar um polinômio com essa característica aqui, a gente vai fatorar, ele vai gerar um polinômio nessa característica aqui. Tá? Toda vez que a gente puder encontrar um polinômio nessa característica de um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, a gente vai poder voltar para essa característica aqui anterior. Como é que a gente faz isso, professor? É simples. Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo, no caso seria a raiz de a ao quadrado, e tirar a raiz quadrada do segundo termo, vai ter a raiz de b ao quadrado, então vamos lá, cancela isso com isso, aqui vai dar a, e isso com isso também vai dar b. Só que é o seguinte, quando a gente tira a raiz desses dois termos, a gente só vai ter que lembrar que isso daqui pode ser mais ou pode ser menos, tá? Não sei se é a primeira vez que vocês veem um termo mais ou menos desse tipo aqui, mas vocês vão ter que lembrar que isso pode ser A ou pode ser, desculpa, isso pode ser mais ou pode ser menos. E, consequência disso, isso vai gerar aqui A mais B ou A menos B. Beleza? Deixa eu só ajeitar aqui que não ficou legal o pincel. A mais B e A menos B.
Então, tranquilo, pessoas, basta vocês lembrarem que a gente às vezes vai encontrar expressões desse tipo aqui, que tem um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado. Lembre, importantíssimo isso. Pessoas, isso aqui tem que ser menos, tá? Se for mais, não vai dar para usar essa técnica. Por quê? Porque o produto da soma pela diferença de dois termos, ele sempre vai dar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Isso aqui não pode ser mais. Se for mais, você vai procurar outra técnica, que não vai ser a do produto da soma pela diferença, ok? Então, lembramos assim. Fiquemos assim. Você tira a raiz do primeiro termo, você tira a raiz do segundo termo, aí fica entre os dois termos mais ou menos. Aí você representa A mais B vezes A menos B, porque pode ser mais ou menos. É assim que a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá, só finalizando essa nossa fatoração de polinômios, a gente vai ter exemplos desse tipo aqui. Então vamos lá, pessoas, eu encontrei isso aqui e pedem para que eu fatore esse negócio aí. Beleza, vamos ver. Dá pelo fator em evidência? Não tem nenhum fator em evidência. Não. Dá pelo agrupamento? Também não dá. Não tem nenhum fator comum. Dá pelo trinômio do quadrado perfeito? Isso não é nenhum trinômio. Então, a única coisa que nos resta é o produto da soma pela diferença. Opa, achei aqui que é menos. Beleza. Se eu tirar a raiz de x ao quadrado, eu tenho x. E se eu tirar a raiz de 25, eu tenho 5. Então, ó, vai ser x mais ou menos 5. É só representar x mais 5 vezes x menos 5. Olha aí a minha expressão. É essa. Acabou. É bem mais simples, né? Então vamos lá. Pessoas, vamos lá. Mesma coisa. Dá para fazer, exemplo 2, dá para fazer pelo fator comum? Não. Dá para fazer pelo agrupamento? Não. Trinômio do quadrado perfeito? Não. Só dá para fazer pelo binômio. Lembrando, isso aqui é um binômio, tá, pessoal? Não é um trinômio, tá? Porque isso aqui é um termo, esse aqui é outro termo. Então vamos lá. Pessoas, quanto é que é a raiz quadrada desse termo aqui? Vamos fazer direitinho aqui. Raiz quadrada de z mais 4 ao quadrado. Preciso tirar a raiz de z? Preciso tirar a raiz de 4? Não. O que você vai fazer? Você vai cancelar a raiz com o quadrado aqui, ó. Vai ficar só z mais 4. Essa é a raiz quadrada. E o outro? Raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36, é só a gente verificar qual é o número que multiplicado pelo mesmo número dá 36. Vamos lá. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 6 vezes 6, 6 vezes 6. Então, eu sei que é 6. Então, aqui eu tenho mais ou menos. Então, vamos lá. Qual vai ser a minha resposta? Vai ser z mais 4 mais 6 vezes z mais 4 menos 6. Por quê? Um eu coloco mais 6, outro eu coloco menos 6. Então, termina aqui? Não, porque dá para a gente fazer essa soma, ou essa diferença. Então, vamos lá, vai dar aqui z mais 10 vezes z menos 2. Olha aí nosso resultado. É esse daqui. Beleza, pessoas? Então, assim, esse daqui é o mais tranquilo, porque você só vai verificar a situação. Se der para enquadrar, ótimo. Então, você faz por esse. Nós terminamos assim todos os tipos de fatoração por polinômio. É um assunto um pouco longo, é um assunto assim que você vai precisar treinar bastante e agora a gente vai entrar na parte dos exercícios, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, turma. Só lembrando, nós já vimos a parte teórica de todos os tipos de fatoração de polinômio que contém o livro de vocês, tá? Aí agora nós vamos partir para a questão dos exercícios, tá? Exercícios eles estão contidos na página 92. Vou pedir que vocês, por gentileza, tentem fazer 17, 18 e 19, tá? Na próxima aula eu vou responder uma letra de cada questão, ok? Então tentem fazer. O que vocês não conseguirem, vocês podem perguntar, tudo bem? Coloca lá algum comentário, chama a atenção que a gente vai te responder, beleza? Então na próxima aula a gente corrige um de cada um, beleza?